Eu sou Marcelo Barros e no conteúdo de hoje nós vamos ver um pouquinho mais da nossa capital, a Grande Teresina, a cidade que fica entre rios, a região de desenvolvimento entre rios, a capital do nosso estado. Cidade planejada para ser capital do estado do Piauí. Tirou Oeiras e Teresina. Foi feita, projetada para ser a nossa capital. Bora ver como está Teresina hoje, dia 10 de agosto de 2026, segunda-feira. Estou na Tereza Cristina. Está interditado. E agora? Só resta voltar. Não, gente, pô. Entre rios é por conta do Rio Parnaíba e Rio Poti. Que corta a cidade de Teresina. Corta toda a cidade de Teresina. Por isso, região entre rios. Teresina, capital do Piauí, é mais uma cidade planejada, marcada pela história, pela cultura e pelo crescimento urbano. A nossa querida Teresina, viu? E nós estamos aqui no centro de Teresina. Logo ali na frente é a Avenida Frei Serafim. Teresina foi fundada no século XIX para substituir Oeiras como capital da província. Então, a nossa Teresina, ela substituiu a nossa querida Oeiras. Então, Teresina se tornou um grande centro econômico, político, educacional e, sobretudo, de saúde no estado do Piauí, que é uma referência em todo o Brasil. Eu estava conversando agorinha com um inscrito aqui do nosso canal, que é ali da Lagoa do Tucano, da região de Brejo, ali de Paquetá do Piauí. Ele está em São Paulo e disse que uma irmã dele deu um problema intestinal e não descobriram a doença em São Paulo. E ela veio passear aqui no Piauí, lá no Paquetá, e foi num médico em Pix, e o médico em Pix foi em cima, descobriu. E de fato, Teresina é uma referência mesmo no que diz respeito à saúde, viu? Eu estou saindo do médico agora. Vocês sabem que hoje está fazendo exatamente 5 meses que eu fui cirurgiado. Apareceu um câncer na próstata e o doutor Hamilton Mourão, da URUS, aqui em Teresina, na UDI, ele foi o meu cirurgião. A cirurgia foi feita no Hospital São Paulo. Hoje eu retornei aqui, ele viu os exames, está tudo ok, graças a Deus. Agora eu vou voltar só daqui a 4 meses, para fazer o acompanhamento, E aí, gente, a grande realidade é que Teresina é uma referência na saúde, viu? Não somente para o estado, mas para outros estados vizinhos e para o Brasil, sem sombras de dúvidas. Muito legal mesmo. E a propósito, eu estou aqui muito feliz porque tá tudo ok, graças a Deus. Uma das complicações da cirurgia da próstata é a incontinência urinária, está controlada, graças a Deus. E aí tem também o problema da ereção, quando se faz a cirurgia de próstata, que tem que tratar também, tem tratamento, Então bote aqui para mim, para você ver melhor. Escute, você que tem problema, você completou 40 anos, não caia na besteira de ir só depois de 50 anos não, viu? Eu fiz isso, e estava com câncer, não sabia. Então, a partir de 40 anos, vá no urologista, viu? Tem que ir no urologista.
E vá no sério mesmo, sem esse negócio de machismo, negócio de com vergonha, não caia nessa não, que você se lasca todinho, viu? Então pode não dar nada, né? Pode você viver a vida toda 100 anos, 150 anos e não dá nada, mas também você com 40 e poucos anos, 50 anos, eu com 50 anos já estava com problema e eu não sabia. Aí eu vim descobrir assim que eu fiz 51 anos, né? Então é bom que você esteja se tratando, que é importantíssimo, viu? É melhor, né, você sofrer uma cirurgia dessa do que ter um câncer e espalhar para outros órgãos no seu corpo, né? E você partir, né, prematuramente, né, mais cedo. Então se cuide mesmo, que é importantíssimo, viu? Ó, a gente vai aqui a Frei Serafim, a nossa Teresinona, viu? A história de Teresina está ligada ao processo de mudança da capital do Piauí, né? Então, durante muitos anos, Oeiras, a minha querida Oeiras, foi a sede administrativa da província, mas a sua localização dificultava o comércio e a comunicação com outras regiões, né? E aí, no século XIX, surgiu a ideia de criar uma nova capital, né, em uma área estratégica, né, próximo aos rios Parnaíba e Poti, né, facilitando assim o transporte e o desenvolvimento econômico. O responsável pela transferência da capital, que imagens lindas, assim, de Teresina, viu? Rapaz, ó, é 16 horas da tarde agora, e você está vendo imagens lindas da Avenida Frei Serafim, em Teresina. Então, o responsável pela mudança foi o José Antônio Saraiva. Ele escolheu a região conhecida como Chapada do Curiço para construir a nova cidade. Então, a fundação oficial aconteceu no dia 16 de agosto de 1852, quando a nova capital foi inaugurada, com o nome de Teresina, uma homenagem à imperatriz, Teresa Cristina Maria de Bourbon. Então ela foi homenageada e ela recebeu, a capital recebeu esse nome em homenagem a ela, que era esposa do Dom Pedro II. Então Teresina foi a primeira capital planejada do Brasil. Escute, tem informação que você só sabe aqui no Recanto Olivar, viu? Então, a primeira capital planejada do Brasil foi Teresina. Essa aqui que nós estamos agora, viu? A nossa querida CAP. Bom demais, viu? Então, durante o período imperial, nasceu as ruas organizadas em formato de linhas retas, seguindo um projeto urbano, moderno para a época. E até hoje é fácil andar em Teresina, viu? As principais avenidas, que elas foram construídas organizadas em linhas retas, elas dão acesso a todas as partes da cidade, a todas as zonas da cidade. O evento histórico mais marcante aqui de Teresina, evidentemente, foi o reconhecimento de Teresina, como capital do estado do Piauí, transferida de Oeiras. Então foi o principal evento histórico, sem sombras de dúvidas. Aí, gente, essa mudança de capital de Oeiras para Teresina transformou completamente o futuro do Piauí, pois colocou a administração estadual em uma região com maior potencial comercial, próximas aos rios, que facilitava o transporte na época. Outro momento marcante foi o crescimento urbano durante o século XX, quando Teresina passou a conectar hospitais, universidades, comércio e serviços que atendem moradores de várias cidades do Piauí e dos estados vizinhos. Entre os fundadores e personalidades históricas estão várias pessoas, entre elas José Antônio Saraiva, 1823 a 1895. Inclusive tem uma das maiores praças aqui de Teresina, chamada Praça Saraiva.
Ele foi presidente da província do Piauí, responsável pela decisão de transferir a capital. É considerado o fundador político de Teresina. Então, José Antônio Saraiva, né? Uma figura ilustre. Também Dom Pedro II, 1825-1891. Dom Pedro II, imperador do Brasil, durante a fundação da cidade de Teresina, no estado do Piauí. A nova capital recebeu o nome em homenagem à imperatriz Teresa Cristina, que era esposa de Dom Pedro. A própria Teresa Cristina, né? Ela, imperatriz do Brasil, né? De cujo nome originou-se o nome da capital do estado do Piauí. Teve também um outro cidadão chamado Conselheiro Saraiva, né? Nome pelo qual José Antônio de Saraiva ficou conhecido. Seu papel foi fundamental na criação e organização inicial da capital do estado do Piauí. Enquanto isso, você vê belas e lindas, né, imagens de Teresina, viu? Nossa capital. Sol aberto, né, sol claro, aberto, tempo, né, limpo, sem nenhuma nuvem. Típico do interiorzão do estado do Piauí. Só que aqui é a capital. É desse modelo. Deixa eu passar aqui para a segunda via, que aqui já é de ônibus. Pronto. Aí, gente boa, Teresina, a nossa capital, nasceu como capital da província do Piauí em 1852. Portanto, sua criação já ocorreu com a fundação administrativa própria. Diferente de outros municípios que conquistaram a emancipação, né, política e administrativa, né, em tempos idos, bem depois da sua fundação. Teresina foi criada diretamente, né, para ser a sede do governo do estado do Piauí. Então, a instalação, né, da nova capital ocorreu em torno da igreja de Nossa Senhora do Amparo, né, e da atual Praça Marechal Deodoro, conhecida popularmente como a Praça da Bandeira, considerada o marco inicial da cidade. Gente boa, segundo o último censo válido do IBGE, que foi em 2022, IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Teresina tem 866.300 habitantes, né? Já tem uma fonte mais confiável também, e também confiável, que já ultrapassa os 900 mil habitantes, a cidade de Teresina. Quase 1 milhão de habitantes. E, evidentemente, essa população, na sua grande maioria, mais de 94%, vive aqui na zona metropolitana de Teresina, e uma pequena quantidade permanece ainda na zona rural de Teresina, principalmente em comunidades agrícolas e áreas próximas aos limites do município. Por ser a maior cidade do Piauí, Teresina também exerce influência sobre diversos municípios da região. Eu diria, todos os municípios, do estado do Piauí, sem sombras de dúvidas. Gente boa, a economia aqui de Teresina é administração pública, né? O comércio, né? Serviços de saúde, educação, construção civil, tecnologia, turismo e negócios, né? Baseia-se a economia aqui da nossa Teresina. A cidade é considerada um polo regional de saúde, né? Como a gente fala em muitos conteúdos, recebendo pacientes de vários estados do Nordeste, né, como Pernambuco, Ceará, Bahia, Pará, Maranhão, tá entendendo? Muita gente mesmo. O setor público, né, também é muito forte, né, tem uma participação muito forte na economia, né, de Teresina, né, por ser a sede do governo do estado, evidentemente, né, e aí a Assembleia Legislativa e diversos órgãos estaduais e federais estão instalados aqui na nossa capital, e não poderia ser
diferente. Por isso, a nossa capital, né, ela se destaca assim, né? Teresina também, gente, possui uma característica única. É a única capital nordestina que a sua localização não é no litoral, né? É no interior, né? Então, é claro que a gente não considera aqui interior, mas se litoral não é interior, né? Então o resto do estado é também. Então, a única capital do Nordeste que não tem litoral é Teresina. Aí o pessoal de Parnaíba tem até assim uma rixazinha, entendendo que a capital deveria ser em Parnaíba, né? Mas não é. É aqui em Teresina, né? Teresina fica a aproximadamente 330 quilômetros no litoral do estado do Piauí, né? Na região de Parnaíba e Luiz Correia. A cidade está localizada às margens do rio Parnaíba, bem como, né, do rio Poti, o rio Parnaíba fazendo divisa com o estado do Maranhão, né? E do outro lado ali da ponta você tem a Grande Timon, é uma grande cidade do estado do Maranhão, aqui ligada à nossa querida Teresina. Apesar de não estar no litoral, Teresina possui atrações turísticas, né, interessantes, né, culturais, históricas e naturais, né? Os principais pontos turísticos aqui de Teresina é a Ponte Estaiada João Isidório França. É a nossa Ponte Estaiada. Aí tem também o Encontro dos Rios, né, que é muito legal, né? Local onde os rios Parnaíba e Poti se encontram, com importância ambiental e cultural muito legal. Parque Ambiental Encontro dos Rios, aqui é cheio de parque, viu, gente? Cidade super arborizada, né? Área de lazer e preservação da natureza, muito legal mesmo. O Centro Histórico de Teresina, né, está ali, muitos casarões do centro de Teresina, você pode ver lá, região onde estão construídas antigas, e locais ligados ao nascimento da cidade, está tudo ali, naquela parte zona central ali. Também tem o Museu do Piauí, casa de Edilon Nunes, né, espaço dedicado à preservação da história e cultura piauiense. Tem também o Parque da Cidadania, grande área urbana de lazer, esporte e conveniência. Tem o Palácio de Karnak, que é a sede do governo do estado do Piauí, prédio altamente importante aqui para nossa querida Teresina, viu? Bom demais. Aí, gente boa, retomando aqui o nosso conteúdozão, os principais problemas de se morar numa cidade como Teresina, capital do estado, como grande centro urbano, Teresina enfrenta desafios típicos de capitais brasileiras, né? Os problemas que são enfrentados aqui em Teresina, eles não são exclusivamente de Teresina. São problemas que são encontrados em todas as capitais brasileiras, né? Ou a maioria, né, das capitais. Entre os principais problemas estão o crescimento urbano desorganizado, né? Tem umas pontas aí que está crescendo e fica desorganizado. A mobilidade e trânsito, né? Também isso é inerente de uma cidade em desenvolvimento, de uma grande capital, né? Saneamento em algumas regiões da capital, né? Ainda tem saneamento, esgoto a céu aberto, né? Como em todas as capitais tem esse problema, né? E nem se fala da desigualdade social, né? Desigualdade social ocorre em todo o território nacional, inclusive nos palácios de Brasília. Há desigualdade
social, não tem dúvida. Outro problema é a necessidade de ampliação da infraestrutura urbana, né? De um modo geral. Então, o rápido crescimento, gente boa, populacional aumenta a necessidade de investimentos. Isso é óbvio, é automático, né? Transporte, habilitação, né? E serviços públicos, né? A habitação e serviços públicos de um modo geral, né? Isso requer, né, trabalho, isso requer, né, uma contrapartida dos poderes públicos constituídos, né? Sem sombras de dúvidas. Agora, quais são as vantagens de se morar numa capital como Teresina? Não como Teresina, se morar em Teresina, né? Quais as vantagens? A principal vantagem de morar em Teresina é a concentração de oportunidades, né? Uma delas, né, sem sombras de dúvidas, eu diria que a maior, né, delas é a concentração de oportunidades. Aqui você tem acesso a bons hospitais públicos e privados, você tem acesso a uma boa educação, tem escolas públicas e privadas, o ensino superior, muito legal aqui em Teresina, universidades, faculdades, enfim, rapaz, muita vantagem, né? Partindo desse pressuposto, né? E além do mais, uma capital que mantém características de cidade acolhedora, né? Com o uso o custo de vida, né, geralmente menor do que grandes capitais brasileiras, né? Se você for pegar ao pé da letra, né? Então outras capitais têm um custo de vida mais elevado do que Teresina, evidentemente, né? Isso faz com que isso torne também um privilégio, né, de se morar na capital. Um outro privilégio de morar em Teresina, gente boa, na minha ótica, né, para quem não gosta de litoral, né, porque Teresina é a única capital do Nordeste que não tem praia, que a sua capital não é no litoral, né? É a única, mas tem o Rio Poti, ó. Passamos aqui agora sobre a ponte, na ponte sobre o Rio Poti, tem o Rio Parnaíba, tem o Encontro dos Rios. Bem, tem muita água. Então, mas quem não gosta do litoral, morar numa capital, né, na capital Teresina, você está a poucos quilômetros, poucos assim, relativamente, né? Cerca de 290 a 300 quilômetros no litoral, né, de Parnaíba. Então você mora numa capital que não está longe do litoral, né? Aí, gente, Teresina é isso, né, que você está vendo aqui. Estou andando aqui na BR que vai dar acesso a Altos, Parnaíba, né? Tá em construção, em obras, né? Eu gosto de ver a cidade assim em obras, né? Muito legal. É a duplicagem da BR-316, que já está indo aí, até na PRF lá, entrada para... Eu esqueci agora o nome da cidade, mas tá bem ali perto do posto da PRF. José de Freitas, lembrei. Ó, a retroescavadeiras aí, ó. Rapaz, eu acho bacana, eu acho invocado demais, né? Bacana. Teresina. Aí eu comecei a gravar esse conteúdo ontem, segunda-feira, dia 10.
E hoje, terça-feira de 11, nós estamos caminhando aqui para a conclusão. Olha o viadutozão aí que está sendo construído. Ó. Aqui você vai por o Dirceu, por Renascença, por Planalto Uruguai. Enfim, aquilo que eu tenho dito. Teresina é bom demais para andar, pai. Você se locomove com facilidade aqui em Teresina. Muita facilidade mesmo. E nós andando na capital, viu? O dia hoje está interessante, viu? Nublado. E aparece um solzinho, aí nubla de novo, fica nublado de novo. Ah, meu padrinho. Ó, as obras aí da duplicação da BR, viu? Bacana demais. Quando concluir tudo aqui, gente, vai ficar show de bolota, viu? Melhor do que já tá, ó. Bacana mesmo, viu? Antigamente eu tinha mais dificuldade em Teresina, né? Aí passei a andar mais em Teresina, passei a gostar mais de Teresina, passei a entender melhor a capital do estado do Piauí. A minha capital, a nossa capital. Aí hoje a gente anda em Teresina com mais facilidade, né? Nossa querida Teresina. Aí como tá em construção aqui, o trânsito fica tumultuado, viu? Tem hora que o bicho pega aqui no trânsito. Fica bem tumultuadinho. Mas com jeitinho dá de passar tranquilo, viu? Aí na frente tem a distribuidora de combustível. Aí vem carros aí de todo o interior do estado do Piauí e de outros estados a abastecer os tanques de combustível, aí, ó, as carretas que levam combustível para os postos. Aí fica dezenas delas aí. Uma capital em desenvolvimento, a nossa querida Teresina, viu? Tudo bom mesmo, crescendo muito a nossa capital. Crescendo também verticalmente, viu? Crescendo para cima, além da horizontal na vertical. A construção desses viadutos aqui, gente, foi um espetáculo em Teresina, viu? Construíram muitos e estão construindo ainda, né? Com isso facilita o trânsito. Agora eu vou entrar aqui em direção ao São Cristóvão, a Avenida João 23 e o centro. Aí quem vai para Fortaleza é só ir diretão aí, toca direto que vai dar acesso a Fortaleza. Voltando vai para Rodoviária, vai para Floriano, vai para Pix, vai para Oeiras. E nós estamos indo aqui em direção à Avenida João 23. Aqui é um lugar muito bom, viu? Inclusive, para quem quer morar, aqui é bom. Região legal. Que não é no centro, mas não fica longe do centro, né? E você encontra tudo aqui. Farmácias, supermercados, lojas grandes. Ó, Estácio de Sá aqui, ó, universidade. Muita coisa legal aqui na nossa Tereza Cristina. Aí lá na frente, lá na João 23, nós vamos ter o Mix Mateus. Supermercadozão muito legal. Nós vamos encontrar também a Avan, né? A loja de motos, de móveis do velhinho da Avan. Verde e amarelo.
Aí a João 23, aí você já vai ter as concessionárias de carro, muitas concessionárias. Muito legal. Vai ter gente que fura o sinal vermelho. Como é que pode, pai? É incrível. Incrível demais. Falta de paciência. Ó, essas árvores aí que você vê à minha esquerda e à minha direita são árvores naturais. Entendeu? Teresina é um espetáculo. Espetáculo mesmo, viu? Aí, ali em cima já é a João 23, que na realidade é a BR 343, né? Olha a van ali, ó, na minha frente. E ao lado da loja Avan tem o Mix Mateus. Muito bom, viu? É o Recanto Olivar Comunicação e Cultura evidenciando hoje a cidade de Teresina, capital do Piauí. Ó, vamos cruzar aqui a João 23. Beleza. Aqui nós já estamos na região do São Cristóvão. Gente, pô, muito obrigado por estar aqui no Recanto, muito obrigado por compartilhar os nossos conteúdos, muito obrigado por deixar comentário, muito obrigado por hypar os nossos vídeos, muito obrigado mesmo de todo o meu coração. Que Deus em Cristo continue abençoando você e toda a sua família, rica e abundantemente. Fortíssimo abraço e até no nosso próximo conteúdo em algum lugar do estado do Piauí, se Deus quiser e permitir. De Teresina, Piauí, Marcílio Barros. É desse modelo.